Bom dia, 28 de dezembro. O ano vai terminando, um ciclo vai se encerrando no nosso país assim, eu espero. Há mais de 50 dias, aquele bando de gente na frente dos quartéis se reúnem para pedir um golpe de Estado. É um tanto quanto inacreditável se contada essa história há 10 anos atrás ou daqui a 10 anos. As pessoas que se confrontassem com este tipo de história 10 anos atrás, diriam não, não. Uma sociedade assim, que permitisse esse tipo de coisa, seria uma sociedade adoecida, totalmente irracionalizada. Quando contarmos isso daqui a 10 anos, as pessoas dirão, não, mas não pode ter sido tanto assim. E voltarão aos livros de história, pesquisarão nos jornais, aqueles jornais que não estão mais escritos em folhas de papel, que a eternidade se encarregava de guardar nas prateleiras. Não. Vão pesquisar nos jornais por intermédio de aplicativos. Se esses aplicativos permitirem o acesso a este tipo de informação, verão que o que acontece no Brasil, que o que aconteceu no Brasil no período Bolsonaro, é a máxima expressão de uma doença social que já vem incubada pela nossa sociedade há muito tempo. Mesmo assim, existem fatos que, para uma pessoa de racionalidade mínima, continuarão a ser difíceis de aceitar, de entender como parte da história, pois a nossa história é isso. Eu já disse várias e várias vezes que Bolsonaro é um cagão, é um covarde, é um ser incapaz de liderar qualquer coisa. Bolsonaro aconteceu no Brasil como o estertor de uma sociedade que se apodrece do ponto de vista institucional. A nossa institucionalidade é frágil, a nossa institucionalidade, com a matriz patrimonialista que tem, ela se fragilizou de um modo e se entregou e foi capturada pelas aristocracias funcionais de uma maneira que permitiu, a partir muito do start dado lá em 2013 com os Black Blocs, e depois organizada com uma racionalidade perversa pela Lava Jato, que Bolsonaro acontecesse. E as coisas do destino são as coisas do destino. Bolsonaro leva uma facada e recebe mídia quase que 100% do tempo e se elege presidente do Brasil. O legado de Bolsonaro para o país é muito pior do que o desmonte da educação, da saúde, da pesquisa em ciência e tecnologia, do atendimento aos excluídos, ou melhor, não atendimento aos excluídos, ao contrário. Bolsonaro aprofundou o fosso da desigualdade no Brasil. Isto vai passar para a história como um legado muito pior do que isso, que é o legado do ódio, do tempo em que a necropolítica tomou conta do Brasil, do tempo em que eliminar os adversários passou a ser uma condição de existência cidadã. Bolsonaro criou isso. Junto com isso, veio a questão do armamento. Armar as pessoas, gerando um fio condutor de abastecimento, de armamento para milícias, para o tráfico de drogas, para o que de pior existe na sociedade, foi o objetivo de Bolsonaro, como sempre foi o objetivo de Bolsonaro na sua vida pública. Criar o caos.
destruir a sociedade. Assim ele fez, tentou fazer no Exército Brasileiro quando lá esteve e foi corrido de lá. Mas Bolsonaro foi apoiado pelas Forças Armadas e inoculou nas Forças Armadas uma politização nunca antes vista, porque é uma politização que se deu a partir da necropolítica, a partir da mentira, a partir da falsificação dos fatos. Tem gente que acredita que comunismo existe. Basta ver a frente dos quartéis, com aquelas pessoas há mais de 50 dias pedindo intervenção militar no Brasil. Bolsonaro é um cagão. O cara fez quase que a metade dos votos na eleição. Mas como a vida de Bolsonaro é criar o caos, ele será incapaz de liderar a oposição política no Brasil. O que Bolsonaro quer fazer é liderar a extrema-direita brasileira. É constituir grupos armados e, a partir de grupos armados, tentar, como sempre tentou, instaurar o caos no Brasil. Bolsonaro, hoje, 28 de dezembro, provavelmente está deixando o país. É um fujão. Passados 4 dias da tentativa de explosão de um caminhão-tanque com uma bomba posta com temporizador perto do aeroporto de Brasília, Bolsonaro não deu uma palavra sequer. Da mesma maneira como não deu uma palavra sequer quando da diplomação de Lula. Essas não palavras são discursos inteiros para um povo que o segue, um povo de fanatizados. E agora, mesmo a direita, mesmo os setores das Forças Armadas começam a se dar conta do tamanho do monstro que criaram. Células terroristas foram incubadas na frente dos quartéis e com o beneplácito dos seus comandantes. Hoje começam a ver o tamanho do rolo que criaram. Não é fácil desconstituir isso. Não é fácil. E não será fácil. O tamanho das incertezas para a realização da posse do presidente da República do Brasil, que desta vez é Lula, são enormes. Está todo mundo cagado de medo com o que pode acontecer. Quem financia tudo isso? Quem banca tudo isso? Bom, a institucionalidade brasileira tem esse desafio. É o desafio de desmontar a bomba de efeito retardado chamado Jair Bolsonaro, que de retardado não tem nada. É um sem vergonha, mau caráter, que vive de morte. O país quase parou. E teve que o governo eleito, junto ao Congresso Nacional, gerar as condições orçamentárias para que o governo brasileiro terminasse, porque o caos está instalado do ponto de vista administrativo. Mas Lula e os atuais presidentes do Senado e da Câmara tiveram habilidade para gerar uma condição de transição razoável. Mas, mesmo assim, jornais tipo Folha de São Paulo, que eu não estou aqui demonizando, só estou dizendo o que eles fazem, colocam o ato de terrorismo praticado em Brasília a um nível abaixo do que eles chamam a PEC da gastança. É para ver o tamanho
da disfunção que Bolsonaro gerou nos estratos sociais brasileiros, onde se inclui a grande mídia, a chamada, a autoproclamada mídia profissional. É difícil quando a democracia continua sendo atacada, quando o presidente da República renunciou tacitamente ao mandato, quando perdeu a eleição, porque Bolsonaro simplesmente desapareceu. Quando aparece é para dar indulto para bandido, tipo aqueles que praticaram o massacre do Carandiru. Mas será que Bolsonaro é tão acelerado assim? Não. Ele sabe que isso vai cair no Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República já se encarregou de buscar a inconstitucionalidade disso. Não. Ele sabe disso. Mas esse ato, do ponto de vista do bolsonarismo, é indispensável para mandar um recado para sua base de apoio, as polícias armadas, a extrema-direita armada, terrorista. Bolsonaro, ao editar este tipo de ato, que indulta, que perdoa aqueles policiais que participaram do massacre do Carandiru, dá um recado. Eu sou o líder de vocês. Por um viés de direita, Bolsonaro começa a organizar no Brasil aquilo que nunca existiu aqui. Coisas que existiam no Peru, na Colômbia, as guerrilhas armadas, os focos de guerra civil, que perduram nesses países há décadas. Os desafios da institucionalidade brasileira são enormes. A aristocracia funcional brasileira tem um desafio enorme. Mas a aristocracia funcional brasileira não tem sensibilidade nenhuma. Porque quando faziam todas aquelas cenas para aprovar 600 pila para pobre, ao mesmo tempo elevavam seus vencimentos a 40 mil reais por mês. Sem nenhum pudor, sem ruborecer. A aristocracia funcional brasileira criou isso tudo que está aí. Acreditem nisso. Diante dos fatos concretos, diante daquilo tudo que está posto, eu espero que o governo que entre tenha a capacidade política de desmontar esses núcleos terroristas sem criar a vitimização que Bolsonaro tanto quer. Bolsonaro vai assistir isso tudo de fora do país, vai embora. E os patriotários, os idiotas que rezam Pai Nosso para tanque de guerra na frente dos quartéis, seguirão na sua trilha insana. E Bolsonaro, lá de fora do país, hoje ele vai embora, já disse que vai embora. Vai fugir. Já renunciou tacitamente à presidência da República. E agora se vai embora, está indo embora. Mas os patriotários seguirão adorando este ser que é um covarde, que vive de morte. E o que eu sinceramente não compreendo é ver que dentre esses patriotários até existem pessoas que não são preparadas para a guerrilha urbana, mas tem muita gente preparada para a guerrilha urbana. Basta ver os acampamentos. Aquilo ali, além do financiamento, tem gente que entende de logística de campanha. É assim que se fala. Ou seja, são profissionais que sabem o que estão fazendo e fazem com o dinheiro de um certo empresariado que precisa ser desvendado. Porque nós, brasileiros, precisamos retomar um mínimo de tranquilidade e de equilíbrio institucional no país. A democracia precisa vencer. Nós ainda estamos em luta pela democracia. Bom, 2023 vai terminando. Este período histórico certamente será um período de destaque
na história do Brasil. E acreditem vocês, muita coisa ainda virá à tona assim que o novo governo assumir. O que esses caras fizeram com o Brasil é inacreditável. E mesmo assim, receberam votos da metade da população brasileira. Espero que essas pessoas que estão com o Bolsonaro, vendo o que Bolsonaro fez, vendo os fatos, ninguém precisa gostar do Lula, ninguém precisa ser de esquerda, mas ninguém precisa ser bárbaro, incivilizado, amante da morte, paladino do caos, como é Bolsonaro, seus filhos e essa turba que infesta as frentes dos quartéis, apoiadas por alguns militares estúpidos que estão colocando na lata do lixo uma imagem de seriedade que foi construída a duras penas. 23 está chegando ao fim. Espero que se abra um novo ciclo e que nós, brasileiros todos, possamos desfrutá-lo com um mínimo de decência, com um mínimo de civilidade. Que as famílias possam voltar a conversar, que os amigos possam retomar antigas relações, que o ódio não tenha lugar entre nós. Vai ser difícil e vai levar bastante tempo, acredito nisso. Mas depende de quem. Não só do governo que se instala, não só das instituições, mas vai depender fundamentalmente da maneira como nós, sociedade, pudermos revisitar aquilo que nós mesmos construímos, aquilo que nós mesmos sufragamos, aquilo que nós mesmos precisamos construir para nós, como nação, como pessoas, sem esse papo de gente de bem. Olha o que a gente de bem fez. Tentou invadir a sede da Polícia Federal, tentou explodir caminhão-tanque, iam explodir distribuidoras de energia de alta tensão para instaurar o caos. Eles mesmos disseram isso para a polícia. Esse tipo de gente de bem não é bem-vinda. Sejamos simples cidadãos, capazes de conviver em paz entre nós. Penso que só volto em 23. Portanto, feliz ano novo, saúde, paz, racionalidade. E nunca esqueçam, a virtude não está nos extremos. A virtude, ela está no meio. Um grande abraço